que é o simulado de véspera de prova. A gente vai lançar mais um simulado na sexta, da quinta para sexta, certo? Que vai ser o nosso último. 3 simulados completos, sempre focando, cada questão focando em um ponto do edital. Então, o simulado, ele é aqui o nosso simulado de véspera. Então, esse é o nosso simulado de véspera, um simulado completo, né, com 80 questões objetivas e uma questão discursiva. E aí eu passei 9 horas sentado fazendo esse simulado. Então, esse simulado, ele é muito especial, ele é muito importante. Por quê? Porque o professor foi pegando cada ponto do edital e procurando questões. Dá muito trabalho. Vocês não têm noção de como dá trabalho. Né? Dá muito trabalho porque eu fui ter que observar. Eu precisei observar cada conteúdo, né, do edital e averiguar, poxa, como é que o INEP pode cobrar esse conteúdo para os alunos, né? Então, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha trabalha com assertividade. Então, assim, poxa, aí eu fui olhar as questões do INEP sobre aquele conteúdo, por exemplo, projeto político-pedagógico. Aí eu fui olhar como é que o INEP cobra questões do projeto político-pedagógico. E depois achar uma questão, né, que parece com o que o INEP quer cobrar de vocês, que são situações hipotéticas, né, que eles vão colocar uma situação real para você construir. Aí ter que procurar uma questão dessa, adaptar a questão e colocar no simulado. Ou seja, eu fiz isso 80 vezes. Então dá muito trabalho. Eu passei 9 horas, desde ontem que eu estou fazendo simulado, passei 3 horas fazendo ontem, e aí não consegui achar a quantidade de questões necessárias, aí comecei hoje de manhã, muito cedo, e só finalizei agora, já na hora de entrar em aula. Qual é a orientação que eu, enquanto professor, dou? Vocês não podem responder esse simulado, né, de sopetão, ou então vocês têm que. Olha o nome, simulado. Simulado é uma palavra do latim que quer dizer uma simulação. Se é uma simulação, você vai ter que simular um ambiente de prova. Então, muito seriamente, você vai reservar 5 horas e meia do seu tempo, certo? 5 horas e meia do seu tempo. Que momento você vai ter esse tempo? Por exemplo, é um exemplo, né? Elza só tem esse tempo à noite. Ela passa o dia fazendo coisas. Janael vai ter esse tempo pela manhã. Ele pode pegar de 7 da manhã e às 5 horas ele vai conseguir fazer. Você tem que pegar um horário que você fique livre, que ninguém vai impedir, atrapalhar você, que ninguém vá ter que solicitar a sua ajuda, o seu auxílio. Então, mãe, pai, vocês têm que avisar, mãe, pai, filho, namorada, ó, não me liga, ou então não me perturba aqui não, que eu vou fazer um simulado. Você tem que levar a sério o simulado, tá? Por quê, professor? Porque o simulado, ele é uma simulação da realidade. Então, ao final do simulado, o aluno, ele vai ter uma mensuração de quanto tempo ele vai levar para terminar aquele simulado. E aí ele vai ter uma ideia, né, de quanto tempo ele está gastando em cada questão, de quanto tempo ele precisa, se ele está fazendo dentro do prazo adequado, que são 5 horas e meia, ou se ele está passando 5 horas e meia, porque ele vai conseguir ajustar isso para o dia 26, que é o próximo domingo, tá? Então, assim, é muito interessante que o aluno, ele responda com muito cuidado, com muita seriedade o simulado. Mais uma vez, o simulado é uma palavra que deriva da simulação. Então, você vai simular um ambiente de prova. E aí você, numa mesa, né, limpa a mesa, coloca o simulado, tenta imprimir, imprime, que eu acho mais interessante, a impressão, imprime o simulado, senta, coloca o celular no modo avião, né, desliga o celular, quer dizer, desliga não, desliga, desativa as notificações, né, para que não chegue nenhuma distração, você não vai poder olhar, e aí você coloca o cronômetro do celular, né, vários celulares têm cronômetro, qualquer celular hoje tem cronômetro, se não tiver, você vai na loja de aplicativo, de baixar aplicativo e bota cronômetro, e baixa um cronômetro. E aí você liga o cronômetro e inicia a prova como se estivesse no dia lá, certo? E aí aí nesse ambiente que você vai sentar, coloque água, né, uma água, um chocolate,
você quer comer alguma coisa, uma fruta, alguma coisa, como se você estivesse no dia da prova, certo? E vá respondendo a prova. Depois faça a discursiva, depois siga para a específica. Olha, é aqui o simulado está completo, tá vendo? A questão 1 vai falar sobre o tema 1, lá do edital. Qual é o tema 1? Filosofia da educação. A questão 2 vai falar sobre história da educação. Isso aí lá no edital, a questão está falando sobre história da educação. No edital, eles cobram história da educação. Então, olha, reforma pombalina, tá vendo? E aí, por aí vai. Cada questão vai tratar de um tema do edital, certo? Seguindo o critério. Inclusive, os itens, eles estão na ordem do edital, certo? É tão bem construído, ele foi tão bem construído, né, bem organizado, que ele está seguindo a ordem do edital. Então, o tema 12 do edital é educação especial inclusiva. Então, essa questão vai falar sobre educação especial inclusiva. E aí vai seguindo, tá vendo? Até a questão 30, certo? Aí chegou na 30, encerra a formação geral básica, que as 30 questões da formação geral básica. E aí começa aqui a questão discursiva. Eu coloquei ela no meio da prova. Né? Ela vai poder, lá no domingo, ela vai ou estar no final da prova ou no meio da prova. Ela pode estar entre as duas provas, né? Tem a prova da formação geral básica, que acabou de encerrar aqui nessa questão 30, e aí aqui começa a questão discursiva. Aqui a questão discursiva eu envolvi 3 temas, né? Eu pedi para envolver 3 temas. Aí eu envolvo 3 temas, trago 3 textos e coloco aí os insertos, né? Cada inserto valendo 3,3. Aí tem a folha de rascunho. É importante que você utilize a folha rascunho. Na folha rascunho você vai rasurar, você vai poder riscar e depois você utiliza essa folha de redação padrão, né? Que é a versão final, porque você vai ter que calcular esses 2 tempos do rascunho, né? Onde você pode errar, onde você pode rabiscar, e a folha de redação final. Essa folha de redação final, eu, Adriele, vou corrigir, certo? Então vocês vão ter que mandar para mim lá na sala de aula, certo? E aí começa as questões da formação específica. Também na mesma ordem, certo? O simulado completo, ele segue na mesma ordem, a ordem dos assuntos da prova específica para professor pedagogo, né? Então, a questão 1 fala sobre antropologia da educação e cultura da escola. Então, esse tema está na questão, certo? Esse simulado ele vai ser muito útil para vocês, porque vocês vão, se você errou essa questão, você vai ter tempo de revisar isso ainda você vai poder revisar isso durante essa semana. Então, o simulado ele vai ser um norteador, ele é um parâmetro, ele é basilar, ele é um basilador. Por quê? Porque ele vai basilar o conhecimento que você construiu. Se você acertou essa questão, você tem uma noção do que é a antropologia da educação. Se você errou essa questão, você vai ter que dar uma revisada no material, né? Para poder entender e no dia não errar. Por isso que ele é simulado, ele está simulando o momento real, certo? E aí segue, ó, trabalho e educação, dimensões políticas do saber escolar, é a questão 2, o tema 2 do edital é esse mesmo tema, certo? E aí segue, fundamentos metodológicos, língua portuguesa, né? Fundamentos metodológicos, matemática e científico pedagógico, fundamentos metodológicos, geografia e história, e aí vai, tá na mesma ordem do edital, certo? Preparei com todo carinho, eu espero que vocês possam aproveitar esse simulado para fazer um bom uso dele. Não adianta você responder nas pressas, responder pesquisando no Google, isso não é perfil de concurseiro, certo? Você tem que responder com seriedade, com verdade, porque isso vai preparar você, vai botar você em outro patamar. Vai colocar você num patamar que conhece a prova, que sabe o tempo que gasta em cada questão, que tem uma noção da dinâmica da prova, que vai entender a dinâmica da quantidade de questões. São muitas questões, são 80 questões, mais uma discursiva. Então, aqui você vai pegar 5 horas e meia do seu tempo e vai concentrar seus esforços para entender essa dinâmica, certo? Aí, na terça-feira, a gente vai ter a resolução ao vivo do simulado, onde você vai conferir, né, o seu gabarito, depois vai receber o gabarito comentado, certo? Comigo. E aí, na quarta, na quinta e na sexta, a gente tem a revisão de véspera.
Na quarta, quinta e sexta, vai ter continua as revisões de véspera, e no sábado tem o aulão de véspera. Aulão de véspera de prova, onde você vai estar comigo, certo? Junto comigo, para a gente revisar os principais pontos, certo? E dar aquela guinada na sua prova, né? Naquelas últimas revisões finais, para que no domingo você chegue preparado e afiado. Tá certo? Então, segue aí nosso simulado, dividido por bloco, por temas, muito bem preparado, organizado. Eu fiz com muito carinho para vocês, porque eu pensei, poxa, se fosse eu, né? Ontem eu ia finalizar, mas eu não estava achando. Eu disse, não, rapaz, eu vou dormir, eu descanso melhor e amanhã eu vou poder fazer uma prova mais alinhada para eles. Eles merecem, né? E aí fui fazendo com todo cuidado, porque eu pensei, se fosse para mim, eu iria querer um excelente simulado. Então, fiz para vocês como se fosse para mim. Eu sempre penso dessa maneira, né? Ó, tá vendo? Bem direitinho. A questão 44. Corpo, movimento, ludicidade, educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação inclusiva, atendimento especializado. Por aí vai, até a questão 50. Certo? Então, usem esse simulado para que vocês possam construir conhecimento em relação a essa dinâmica, tá? Vamos lá. A gente vai continuar a nossa revisão de onde a gente parou ontem, né? A gente estava revisando alguns pontos importantes. Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo ontem, né? Sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Vamos para essa questão aí. Os fundamentos e os princípios da interdisciplinaridade e a contextualização do ensino médio procuram melhorar a visão do mundo dos estudantes. Durante a formação de estudos, o propósito é descobrir a ideia da verdade absoluta em relação aos fatos e temas que compõem a vida em sociedade e motivar os jovens e os adultos a investigarem os dados, consultando suas origens. A seguir, estão descritos alguns dos fundamentos dos princípios interdisciplinares, né? A definir e definições que podem ser estratégias pedagógicas, né, positivas na formação do estudante. Analise as afirmativas a seguir e dê valor verdadeiro ou falso. O diálogo entre os estudantes proporciona a aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo. E aí, vocês acham que essa afirmativa está correta? Falsa, professor aí. Falsa, não? O diálogo entre os estudantes proporciona a aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo. Isso é verdadeiro, né? Verdadeiro. O diálogo é uma ferramenta fundamental para a aprendizagem interdisciplinar, certo? O diálogo promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criatividade, a defesa e seus posicionamentos. A valorização das diferenças e as resoluções de problemas. Esse segundo item é verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Verdadeiro, né? O diálogo, quando bem conduzido, né? Quando ele é bem conduzido, né? Ele promove realmente, contribui para o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Tanto matemáticas quanto de pensamento crítico, não é isso? Habilidades que são essenciais à formação integral dos estudantes, né? Então, reflexão, né? Analisar, quando o aluno analisa criticamente diferentes pontos de vista, autonomia do pensamento, por exemplo, quando ele formula as suas próprias ideias e opiniões a respeito de um ponto de vista específico, de um fato específico, estimula a criticidade, né, o questionamento, informações, questionar informações, por exemplo, buscar embasamento teórico, e aí por aí vai, né? E aí, aqui, a gente vai para aqui. Conhecer os desejos e desafios reais do estudante favorece e desenvolve o conhecimento. Conhecer o seu projeto de vida abre caminhos para articular a proposta pedagógica e as necessidades reais do estudante. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro também, não é? Compreender as realidades
compreender as realidades, compreender as realidades os desejos dos alunos, né? Ele é um passo fundamental para o professor construir uma proposta pedagógica interdisciplinar, né? Quando ele conhece os desejos, os anseios do estudante, ele constrói um plano de aula muito mais alinhado para que ele obtenha sucesso, certo? Utilizar e realizar o registro como uma ação secundária. O registro das vivências e experiências deve ser feito quando o tempo for suficiente na programação pedagógica. Isso é verdadeiro ou falso? Deixa errado, né, a questão aí secundária. Exatamente, né? Isso é falso, porque o registro das vivências, experiências, é uma parte fundamental do processo de aprendizagem interdisciplinar e contextualizada, principalmente quando essas crianças são pequenas, né? O registro é uma parte fundamental, ele não deve ficar em segundo plano. Ele deu duas vaciladas aqui, né? Deve ser feito quando for tempo suficiente, de jeito nenhum. Ele deve ser feito em tempo hábil, no momento adequado. Então, tem dois erros aí. Então, isso aqui é errado. E aí, nós temos, né, essa letra C, né? Letra C como a nossa alternativa. Vamos para o próximo. A visão interdisciplinar e transversal do conhecimento é essencial na educação, pois ela permite que os alunos desenvolvam diferentes habilidades. Além disso, incentiva a criação e a inovação, encorajando os estudantes a explorar e enfrentar diferentes desafios. Mas, basicamente, qual é a diferença entre as visões interdisciplinar e transversal do conhecimento? Então, na letra A. A interdisciplinar busca integrar as questões disciplinares às acadêmicas, para abordar a formação do indivíduo de forma mais ampla, enquanto a transversal busca desagrupar as diferentes disciplinas acadêmicas, para tornar o conhecimento cada vez mais especializado. Letra B. A interdisciplinar enfoca a integração de temas ou conceitos específicos em várias disciplinas ao longo do currículo, enquanto a transversal busca integrar diferentes disciplinas acadêmicas para abordar um tema de forma mais ampla. Letra C. A interdisciplinar busca integrar o indivíduo como um meio, a fim de que seu conhecimento seja construído em cima das demandas da sociedade, enquanto a transversal enfoca a interiorização por meio de temas e os conceitos subjetivos, que levam o estudante a refletir sobre seus próprios anseios. Letra D. A interdisciplinar busca integrar diferentes disciplinas acadêmicas para abordar um tema de forma mais ampla, enquanto a transversal enfoca a integração de temas ou conceitos específicos em várias disciplinas ao longo do currículo. E aí, qual a alternativa vocês marcariam nessa questão aí? Alternativa B aí. Você marcaria B, Janael? B de bola. Vamos lá. A letra A está dizendo, a interdisciplinar busca integrar as questões disciplinares acadêmicas. Vamos lá. Olha, quando essa letra A se apresenta dessa maneira, aí o que a gente percebe? Olha, o que a questão está dizendo? Na interdisciplinaridade, o foco está na integração entre diferentes disciplinas para uma compreensão mais ampla e holística do conhecimento, indo além das fronteiras das disciplinas isoladas. Por outro lado, a abordagem transversal, ela visa integrar temas específicos em várias disciplinas, não com o objetivo de especializar ou fragmentar, tornar o conhecimento cada vez mais especializado. Então, isso aqui está dando erro. Esse aqui é o erro da questão. Por quê? A abordagem transversal, ela visa integrar temas específicos em várias disciplinas, não para especializar ou fragmentar o conhecimento, mas sim para abordar tópicos específicos em diferentes áreas, conectando essas áreas de uma forma horizontal. Vamos lá. Na letra B, essa B também está errada. Por quê? Na abordagem interdisciplinar, o foco está na integração de temas específicos em várias disciplinas ao longo do currículo escolar. É transversal, né, professor, a parte aí. Isso. O que é que isso implica? Isso implica a conexão de conceitos ou assuntos diferentes, de diferentes áreas, compreendendo, para uma compreensão do aluno, que essa compreensão seja mais holística, mais aprofundada.
Por outro lado, na letra B está dizendo que está tendo um conceito de transversalidade errado. Né? A transversalidade ela busca a integração de diferentes disciplinas acadêmicas para explorar um tema de forma mais ampla, cruzando essas fronteiras das disciplinas para fornecer uma visão mais abrangente sobre determinado assunto ou questão, certo? Por isso que essa B não é a nossa alternativa correta. Na letra C, a gente tem também um erro. Por quê? A interdisciplinar ela busca integrar o indivíduo com o meio, a fim de que o conhecimento seja construído em cima das demandas da sociedade. Né? Enquanto a transversal, o que é que a transversal enfoca? Enfoca a interiorização por meio de temas ou conceitos subjetivos, para fazer o quê? Para levar os estudantes a refletir sobre os seus próprios anseios. Por isso que essa letra C também está errada. E a letra D é a nossa alternativa correta. Na interdisciplinaridade, o que é que existe? Existe uma integração entre diferentes disciplinas para explorar um tema de forma o quê? Abrangente, né? Buscando uma interconexão e uma complementariedade entre elas para uma compreensão mais holística. Por outro lado, aí a gente tem o quê? A abordagem transversal foca na integração de temas, né? Na integração de temas específicos em várias disciplinas ao longo do currículo, permitindo que esses temas, né, e conceitos específicos, eles sejam trabalhados em várias disciplinas ao longo do currículo. Então, essa é a nossa alternativa, a letra D. Essa é uma questão bem difícil, tá? Porque ela traz conceitos que parecem estar muito certos. Mas se a gente prestar atenção nessas duas palavrinhas-chave, interdisciplinar, né, integra diferentes disciplinas, e transversal, né, integra os temas. Aí dá para a gente responder de boa, né? Conceito-chave, né? Verdade. Boa ideia. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá. Qual é a palavra que completa o enunciado? A é um enfoque pluralista do conhecimento que tem como objetivo, através da articulação entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Assim, unem-se as mais variadas disciplinas para que se torne possível um exercício mais amplo da cognição humana. Assim, a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho assim. Letra A, disciplinaridade. B, multidisciplinaridade. C, transdisciplinaridade. D, pluralidade. E, interatividade. Qual é a alternativa que preenche corretamente a lacuna? Já não é, né? Não é. D também não. Tá entre A, B e C, né? Acho que A também não é. Você conseguiu ver a aula de ontem? Vi a aula de ontem. Tô tentando lembrar aqui. Tá entre B e C. Eu não sei não disso daí. Mas tem que saber que a prova é hoje. Vai ter que chutar. É sobre saber escolher, não é? Deixa eu ver aqui. Você não vai poder, só não vai poder deixar a questão em branco, né, no dia. Qual é que você marcaria nessa, Leia? Ah, professor, é o item C aí. Gabriel C. Você acha que é C. E Leia? Letra C, professor. Vamos lá. A nossa alternativa correta, primeiro, não vai ser a letra A. Por que não vai ser a letra A? Disciplinaridade não se refere a abordar... A disciplinaridade, ela se refere a uma abordagem tradicional de dividir conhecimento em disciplinas distintas. Então, a disciplina de matemática, a disciplina de português, a disciplina de ciência, certo? Não é esse conceito aqui, tá? Multidisciplinaridade envolve a colaboração entre diferentes disciplinas, em que cada uma contribui com sua perspectiva particular sobre um determinado problema. No entanto, as disciplinas ainda mantêm suas fronteiras e métodos sem integração profunda. Então, também não vai ser a nossa letra B, certo? A letra C fala sobre transdisciplinaridade. Vamos lá. A transdisciplinaridade representa a superação das fronteiras, né? Derrubar esses muros, derrubar essas fronteiras disciplinares,
buscando o quê? Buscando uma integração e a interconexão, né, do conhecimento de diferentes áreas. A transdisciplinaridade vai além da multidisciplinaridade, promovendo uma visão holística e integrada do mundo, por meio da articulação entre as diversas perspectivas e abordagens disciplinares. Então, seria nossa alternativa a letra C. Transdisciplinaridade seria a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. Você acertar, viu? Pluralidade não é, porque, embora a pluralidade possa se referir a uma diversidade de perspectivas e abordagens, no contexto apresentado, não é uma resposta adequada para a questão. Né? E a letra E também não é interatividade, porque a interatividade está relacionada à comunicação e à interação entre os diferentes agentes ou diferentes elementos. Né? Então, fica sendo aí a nossa letra C, nosso gabarito. Melhorou Aí, aqui, professor, o áudio, viu? então, não foi? Que bom. Aí essa parte aqui a gente encerra, né? E a gente vai para uma outra parte, né? De conceitos. Lembra que a gente viu na aula passada os conceitos sobre aqueles autores, né? Esses aqui, ó, essa tabela que eu mostrei na última aula, sobre as teorias, né, da aprendizagem. Agora a gente vai responder uma série de questões sobre teorias da aprendizagem, tá certo? Vamos seguindo o nosso raciocínio aqui. Vamos lá. Tendo como referência as perspectivas de aprendizagem no âmbito educacional, relacione as concepções com seus devidos autores. A coluna 1. A coluna 1, concepções. Existem concepções comportamentalistas, concepções cognitivistas e concepções humanísticas. E os autores: Pavlov, Watson, Skinner, Piaget, Vygotsky, Zubel, Brunet e Gardner, e Maslow, Vallon e Rogers. E aí, qual é a numeração que preenche exatamente? Essa questão aqui pegou pesado com vocês, né? Qual é a questão que preenche adequadamente a lacuna? Eu acho que eu vou de letra A, viu? Tá. Você, Junael? Isso é bem difícil, né? É. Mas eu acho que eu acredito que seja o item A também. Então não é difícil porque a gente não é muito acostumado a trabalhar com os outros, né? Esse Pavlov, Watson, né? Mas eu acho que é o item A porque tá falando de Skinner, né? Skinner falava de comportamento mesmo. Com certeza é um. Mas aí Piaget, cognitivismo. Aí eu acho que Piaget é parte 2 aqui. E sobra só o 3. Acho que é o item A. E aí, vocês acertaram, letra A, certo? Tá correto. Vamos lá, vamos revisar rapidinho, se bem que eu já dei essa aula, vocês têm que revisar o e-book Professor Pedagogo, que vai ter esses esquemas, né? Esse e-book vai ter todo o material que você precisa para revisar esses esquemas, inclusive tabelas para você associar, como essas aqui que eu coloquei. Não é só essa tabela, tem essas tabelas, essa tabela, essas outras tabelas que podem ajudar vocês nesse. Então, essa tabela aqui é fundamental, né, para responder essa questão, ó. Cognitivismo, ó. Tá vendo os autores aqui, ó? Tá vendo, ó? Comportamentalismo, ó. Skinner, tá vendo, ó? Watson, Pavlov, ó. Tá vendo? Aqui tem a ideia central da papel do professor. Então tem que revisar se você não tem tanto domínio. Então essa questão pegou leve, porque aqui, se você souber do Skinner ou do próprio Piaget, que é cognitivista, você já consegue responder. Vamos lá. Comportamentalistas. Pavlov, Watson, Skinner são teóricos que fazem parte da área das teorias comportamentalistas, que são nada mais são do que eles acreditavam que a aprendizagem se concentrava nos comportamentos observáveis e mensuráveis. Eles achavam que a aprendizagem acontecia a partir da observação, enfatizando o condicionamento, o papel e o ambiente de aprendizagem dos alunos.
né? Então, esses autores, eles são comportamentalistas, certo? Os autores cognitivistas, Piaget, Vygotsky, Azuber, Brunet e Gardner, são importantes teóricos dessa abordagem, né? Que é muito mais aceita dentro do campo de pesquisa e do campo teórico da aprendizagem. E aí eles acreditam, esses teóricos, nessas teorias cognitivistas, se concentram nos processos internos da mente. Por isso que é cognitivistas, né? Percepção, memória, raciocínio, resolução de problemas. E aí esses autores, eles destacavam a construção ativa do conhecimento pelo aprendiz, tá certo? E, por último, né, Maslow, Vallon e Rogers. Esses autores, eles são humanistas. O que são autores humanistas? Tanto o Maslow, o Vallon Vallon e Rogers, eles representam uma perspectiva mais pessoal, do crescimento pessoal do ser humano no processo de aprendizagem. Ou seja, eles falavam sobre a autorrealização e a experiência subjetiva, né, da aprendizagem, colocando o indivíduo no centro do processo educacional. O próprio Vallon vai falar sobre a emotividade, dizendo que a criança aprende a partir do afeto, né? Então, se você lembrar que aqui Vallon vai falar sobre afeto, Piaget vai falar sobre Piaget, o próprio Vygotsky vai falar sobre comportamento, né? Sobre comportamento não, sobre a interação com o meio. Então, eles achavam que o pensamento era estimulado a partir da interação com o meio. E o Pavlov e o Skinner, vocês vão lembrar. Então, cada um aí dava para lembrar. Eu acho que a questão ainda pegou leve, né? As questões podem ser um pouquinho mais complexas. Vamos ver como é que vai ser unida essa prova. Vamos para a próxima questão? Deixa eu tirar aqui. Quer ler, Janael? Tomara que seja nesse nível, viu? Eu respondi um simulado, acertei todas. Muito bem. Parabéns. Tomara que esteja nesse nível mesmo. Agora também minha régua é alta, assim. Eles podem pegar menos pesado do que eu. Eu sempre nivelo alto para... Pronto, tá vendo? Preparando a gente direitinho com o nível alto é melhor ainda. É melhor. Eu sempre preparo aluno assim. Eu sempre fico quebrando cabeça, procurando questão difícil. Para quando ele chegar lá, ele pegar coisas fáceis. Aí ele ficar surpreso, né? Porque é uma maneira que se trabalha. Vamos lá, Janael. Lê aí. Vamos lá. Uhum. Entre outros objetivos, a educação ambiental busca reformar indivíduos preocupados com os problemas ambientais. Ela deve possibilitar a tomada de decisões transformadoras a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se inserem. Em sua praxis pedagógica, a educação ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica à lei e ao ambiente natural, onde cada sujeito oblitera os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais. Ela avança na construção de uma cidadania responsável, estimulando interações mais justas entre os seres humanos e os demais seres que habitam o planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e socialmente justo. Marque as alternativas corretas. Tem A. As duas afirmações são verdadeiras? Tem C. Afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C. Afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E D. As duas afirmativas são verdadeiras. São difícil essa, viu? Porque ele pegou um texto, e esse texto, ele é um texto difícil. Inclusive, esse texto, ele é um texto de psicologia da aprendizagem. Na verdade, o autor é Watson Wormon. Ele é uma referência em psicologia da aprendizagem da criança, certo? Inclusive, esse texto é uma tradução, né? É uma tradução. Esse autor, o George Edgar Ormond, ele fala sobre psicologia da aprendizagem da criança. Só que esse livro, ele é americano, esse autor. E ele pegou dois trechos, duas traduções, né? Para vocês lerem. E aí, o que é que vocês acham? Ângela, Cláudio, Leia. Se vocês não quiserem falar, vocês podem botar no chat. Eu acho que essa questão é a letra A, a letra B, a letra C. Até fica mais fácil, porque aí eu vou citando vocês e depois eu respondo.
Lé acha que é letra A. E tem A, professor, aí também. Daniel vai de A. Ângela acha que é A. Vai mais para interpretação, né, Lé? É verdade. Vamos lá. Quando ele fala que no item 1 aí, né, ele está falando sobre a perspectiva de Piaget. Olha, Piaget, isso é verdadeiro. De acordo com Piaget, não existem estados afetivos sem elementos cognitivos, né? Inclusive, a própria teoria do teórico é chamada de cognitivista. Então, dá para matar essa primeira dizendo que é verdadeiro. Ou seja, não existem comportamentos puramente cognitivos, certo? Ele explica esse processo por meio de uma metáfora, afirmando que a afetividade seria como a gasolina, que ativa o motor de um carro, mas não modifica uma estrutura. Ou seja, existe uma relação entre a gasolina e o motor, ou seja, a afetividade e a cognição, porque o funcionamento do motor, né, comparado com as estruturas mentais, não é possível sem um combustível, que é a afetividade. Certo? Então, essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. Agora, a afirmativa 2, ela é falsa. Por quê? Em sua praxis pedagógica, a educação ambiental envolve um entendimento de uma educação cidadã, de uma educação responsável, de uma educação crítica, né? De uma educação que seja consciente do ambiente natural. Ou seja, onde cada sujeito, cada aluno, legitima os conhecimentos científicos e os saberes tradicionais. Então, essa afirmativa 2, ela é falsa. Logo, a afirmativa 1 vai ser verdadeira e a 2 vai ser falsa, certo? A 1 é verdadeira, a 2 é falsa. Então, nós temos aqui a letra B como alternativa correta. É uma questão também difícil. Agora, eu só estou trazendo questões bem difíceis para poder nivelar vocês na base, certo? Tem uma parte que está bem bonita, não é verdade? Cuidado com beleza, né? Perceba a estrutura do texto. É sempre bom dar uma lida nos resumos que tem na formação geral básica, no e-book da formação geral básica. Se é aluno da mentoria, vai lá, baixa e dá uma lida nos resumos, que tem um resumo sobre Piaget, sobre Vygotsky, sobre Vallon, principalmente Piaget e Vygotsky. Eu já falei na aula passada, né? Quem não estava na aula, Ângela, acho que não estava na aula, eu falei, gente, eu nunca vi uma prova de concurso para educação que não cobre Piaget. Eu nunca vi. Eu estou há 8 anos dando mentorias educacionais, outras mentorias, mas mentoria individual, mentoria coletiva. Eu nunca vi uma prova que não cobre Piaget. É impossível você chegar sem saber os esquemas de Piaget, os estágios de aprendizagem. Vygotsky também é o segundo mais cobrado autor da psicologia da aprendizagem. Nunca deixa ele cair. E aí você estuda por padrão, Skinner, né, que é comportamentalista, Vallon, que é muito importante, principalmente para a educação infantil, certo? Não deixem de ler esses resumos, esses esquemas nos e-books, certo? Peça a nossa mentoria lá, a nossa assessoria, o e-book, né, o e-book da formação geral básica, que tem esse, porque esse assunto, psicologia da educação, é um assunto da formação geral básica. Só que aí ele está no e-book da formação geral básica, esses esquemas, que eu lembro de ter feito com muito cuidado para vocês entenderem, com exemplos práticos. Vamos para outra questão, ó. Tá vendo? Ó? Todas essas questões são do INEP. Quem é que vai ler para mim essa questão agora? A evolução da criança para Vallon processa-se em uma dialética de desenvolvimento na qual entra em jogo inúmeros fatores metabólicos, morfológicos, psicotônicos e psicoemocionais, psicomotores e psicossociais. Nos aspectos psicomotores mais específicos, Vallon realça vários estágios, sendo que o estágio tônico emocional dos 6 aos 12 meses tem a criança vai gradualmente se estruturando na repetição e na reprodução de ações
já sabendo e antecipando o fim desse destino, tendo consciência das suas finalidades. O bebê, ao manipular os objetivos, atinge efeitos que excitam emocionalmente e o encanto como autodescoberta, fazendo com que os mesmos gestos se repitam e se automatizem, porque geram sensações agradáveis. Item C. A expressão da psicomotricidade começa, então, a ter mais sentido e significado para o bebê. E é aqui que se dá uma das passagens mais relevantes do biológico para o psicológico e deste para o social. Entender? A percepção torna-se mais precisa e o movimento, conseguindo, tende a ser repetido, o que vai permitir a eficiência e a inteligência dos gestos e a eliminação dos gestos inúteis. O movimento surge como uma das principais formas de comunicação da vida psíquica do bebê, pois é com ele e através dele que vai relacionando-se e interagindo com o envolvimento exterior que das coisas, que é das pessoas. Questão bem difícil, né? Valon aí, né? A evolução da criança para Valon, né? Citado por Vitor Fonseca, 2008, citando Valon, né? Que a PUD, esse Vitor está citando Valon. Fala sobre o processo de dialética na construção da aprendizagem, né? Envolvendo ludicidade, né? Em jogo inúmeros fatores, né? Tanto os metabólicos, morfológicos, psicotogênicos, psicoemocionais, psicomotores e psicossociais. Vamos lá. A partir da descoordenação e da inquietação motriz inicial, a criança vai alcançando uma consciência e esboça as primeiras aquisições, né? O próprio Valon vai falar isso. As confusões que são vindas para a criança, na mente da criança, nesse período dos 6 aos 12 meses de idade, né? São chamadas, Valon vai chamar do estágio tônico emocional, né? Embora ainda sincréticas, ainda confusas para a criança, essas emoções, né, esses lapsos que vão chegando na criança, anunciam a chegada do movimento significativo, que é o movimento da mãozinha, né? Isso isso para algumas coisas e para algum fim. Sempre a criança mexe a mão, ela vai começar a se virar, ela vai começar a se movimentar no berço, ela vai perceber que consegue alcançar um outro ângulo, certo? Então, as próprias sensações vão causar isso na criança. O movimento, né, desse bebê surge como uma das principais formas de comunicação da vida, né? Então, antes dele falar, ele vai se movimentar, ele vai emitir sons, né? Balbuciar, né? Começar a emitir vogais, vocalização, não é? A criança vai começar a construir isso e interagir com o meio exterior, certo? Através desse relacionamento, interagindo com o meio exterior, a criança vai montando esses esquemas, né, que o próprio Valon vai defender. Ou seja, como o corpo da criança também se comunica através de gestos, de mímica, né, ainda consequentemente não verbal, porque a criança ainda vai ser não verbal, né, ela não vai conseguir estabelecer um critério comunicativo, por isso que é não verbal. A criança de tenra idade mais, né, ainda pequeno, muito bebê, utiliza o corpo total e os gestos como realizações mentais, certo? Exatamente por quê? Porque elas acabam por testemunhar o significado intrínseco da sua atividade interiorizada, certo? Ou seja, ela ouve a mãe, ouve o pai, ouve o barulho externo e ela vai respondendo a esses processos. Qual é a alternativa que melhor descreve esse processo? A partir da minha explicação aqui. Qual a melhor alternativa? Esse movimento da criança estrutura, né, a partir do corpo, ainda conduzindo pela linguagem não verbal. Qual a melhor alternativa que se caracteriza para escrever esse movimento que fala sobre
a afetividade para Valon? Leia colocou B. Ângela, qual você marcaria? Janael, qual você marcaria? A gente está falando sobre os processos, os fatores, né, que influenciam a criança na primeira fase, né, nessa chamada estágio tônico emocional, dos 6 aos 12 meses. Bem difícil, né? Só um momento, só para me avaliar aqui a... Teórica, né? É uma questão teórica difícil. Por quê? Porque ela vai pedir que você domine o que Valon fala, não é? Para poder. E aí as alternativas também não são fáceis de descartar, certo? Eu marcaria a E aí. Marcaria, né? Professor? Tô em dúvida entre B e E. Pode falar. Professor? Quando é saber, quando diz assim, repitam-se, automatizam, porque geram sensação agradável. O senhor pode me explicar? Explico. Automatizem. Não vai ser a letra A. Por quê? Vou explicar aqui para vocês entenderem mais ou menos essa teoria do Valon. A letra A vai dizer assim: a criança vai gradualmente se estruturando na repetição e na reprodução de ações, já sabendo e antecipando fim e destino. Vamos lá. Quando ele fala sobre essa descrição aí, corresponde a estágios posteriores, não ao estágio tônico emocional, certo? Por isso que aí está um erro. Quando essa descrição é colocada na letra A gente percebe que esse estágio que está sendo descrito aí em Valon é o estágio de 1 ano a 3 anos, que é o estágio chamado sensório, motor e projetivo. Por isso que não seria letra A. Olha como é difícil eliminar. Letra B, Ângela pediu. O bebê, ao manipular os objetos, atinge efeitos que excitam emocionalmente e o encantam com a autodescoberta. O que é que isso quer dizer? Isso se aproxima do estágio sensório-motor e projetivo, quando o bebê explora objetos e descobre o prazer da manipulação. Por exemplo, Essa época é em dúvida, porque quantas vezes vocês não perceberam, quem tem criança, né, quem sobrinho e tudo mais, perceberam que quando a criança, Ângela, que perguntou, alcança um objeto ou toca um objeto, ela se sente prazerosa, ela ri. Não é verdade? Ela ri, ela faz sinais que está feliz. Então, essa palavra excitam emocionalmente é quando tornam a alegria dela, entendeu? Encantam com essa autodescoberta de conseguir. Ela viu que eu consegui tocar aquele objeto, então ela viu que eu consigo segurar com força. Quantas vezes a gente não já percebeu que a criança segura com força um brinquedo, né? E não solta. Por quê? Porque ela está experienciando a autodescoberta. Só que essa experiência da autodescoberta, esse estágio da autodescoberta, esse estágio se chama sensório, motor e projetivo, certo? Qual é o erro da questão? No estágio tônico emocional, o bebê ainda não manipula ativamente objetos, ele não consegue segurar, certo? Que deixou em dúvida, mas eu acredito que isso é o segundo estágio, se não me engano, né? Isso. As respostas predominantes, né? A resposta predominantemente afetivas e corporais. Essa letra C também não é a nossa alternativa. Por quê, professor? Como é que eu elimino? Vamos lá, na letra C, o que é que a gente tem aqui? Ele fala que a expressão, né? A expressão da psicometricidade começa, então, a ter mais sentido ao significado do bebê. Vamos lá. Aqui já tem uma integração entre o biológico e o psicológico. Ou seja, algo que Valon situa mais adiante no estágio emocional e sensório-motor. Qual é o uso da questão? O tônico emocional, que é o estágio que ele está solicitando que você fale sobre ele, o tônico emocional não é esse, né? Então, a integração entre o biológico e o psicológico, algo que Valon situa mais adiante no estágio emocional e sensório-motor. O tônico emocional ainda é pré-intencional, né? O bebê não dá significado consciente aos gestos, certo? Então, nós não temos a letra C como nossa alternativa correta. Letra D,
A percepção torna-se mais precisa. A letra D vai falar que a percepção torna-se mais precisa e o movimento conseguido tende a ser mais repetitivo. Parará. Vamos lá. Essa afirmativa, ela é típica do estágio sensório motor e projetivo, certo? Assim como as outras. O que é que o bebê faz? O bebê repete ações bem-sucedidas. Qual é o erro? O erro é que no estágio tônico emocional, que é o que a questão está pedindo, ainda não há repetição deliberada, sem precisão perceptiva refinada do bebê, certo? E a nossa alternativa correta é a letra E, certo? Por quê, professor? A letra E é a alternativa correta porque essa é exatamente a definição de valor para o estágio tônico emocional. Dos 6 meses aos 12 meses. Né? Ele vai falar que o movimento é expressão afetiva. Né? O movimento é expressão afetiva. Né? O próprio Valon vai escrever isso, né? Com essas próprias palavras. O movimento é a expressão afetiva. O movimento é uma expressão... Poxa, deixa eu fechar aqui, peraí. O movimento é uma expressão afetiva, não racional, certo? O corpo fala antes da fala existir. O corpo da criança vai falar antes da fala existir. Então, esse estágio tônico emocional lida com a comunicação do corpo do bebê, certo? Nas primeiras fases, desses 6 aos 12 meses, certo? Também é uma questão muito difícil, porque é uma questão muito teórica. Então, se você não tem esse conhecimento apurado de Valon, né, a afetividade que ele vai estabelecer estágios específicos, você precisa ler esses resumos, que agora não dá tempo de você ver teoria, né? Então, eu recomendo aí que você leia os resumos de Valon sobre esses estágios de aprendizagem que ele vai definir bem direitinho, tá? Esse também está no e-book da Formação Geral Básica, porque eu coloquei tudo em psicologia da aprendizagem nesse e-book da Formação Geral Básica, que é o azul. Eu acho que é a capa dele, mostrando vocês. Que agora é só revisão. Vocês não têm como ficar estudando teoria. Vocês têm que ler mapas mentais, resumos e planilhas, certo? Esses esquemas, né, para vocês aprenderem mais. Então, nesse aqui, e-book vai ter todo essa estrutura para entender valor. Vamos lá. A gente vai para a próxima questão agora. Vamos lá. Para a concepção construtivista da aprendizagem, vamos lá para a próxima questão, tá? Os tipos de conteúdos a serem incluídos nos esquemas de conhecimento devem ser trabalhados conjuntamente e condicionam as estratégias e os instrumentos que devem ser utilizados em sua aprendizagem. Nesse contexto, caracterizam-se como um conjunto de ações ordenadas destinadas à consecução de um fim, os conjuntos do tipo atitudinais, conceituais, procedimentais, repetições verbais ou, letra E, experiências com componentes afetivos. Quero que vocês me digam aí essa alternativa, qual vocês marcariam. Pode colocar no chat. E aí, pessoal, responderam? Vamos lá. Na letra A, esses conceitos, eles são trazidos por um autor chamado, quem, você sabe, vocês lembram? Léo Butobé, Angela Butobé, Léa Butobé. Zabala vai trazer esse conceito das práticas educativas voltadas a comportamentos, né? E aí, para Zabala, em a prática educativa, como ensinar os conteúdos, aprendizagem, podem ser divididos em 4 categorias. Isso vocês têm que memorizar também, tá, gente? As categorias que podem se estruturar são as categorias conceitos e princípios, né? As categorias são as factuais, né? As categorias conceituais e as categorias procedimentais e também as atitudinais. De acordo com o autor, por conteúdos factuais se entende que o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. Ou seja, a ideia de uma pessoa
de uma pessoa, a conquista de um território, a localização ou a altura de uma montanha, por exemplo. A localização, a altura do Monte Everest, por exemplo, é um conteúdo que factual, porque é um fato, entendeu? Então, isso é conteúdo factual, certo? Os conteúdos conceituais. O que é conceitual? Esses conteúdos, eles se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. Os princípios se referem às mudanças, né, que produzem um fato. O objeto ou a situação em relação a outros fatos. Objetos, situações que normalmente descrevem relações de causa e efeito, certo? Ou seja, a construção ativa das capacidades intelectuais de operar símbolos, imagens, ideias e representações são conteúdos conceituais. Então, por exemplo, se eu sei a representação da Estátua da Justiça, se eu sei a representação da Estátua da Liberdade, isso é um conteúdo conceitual, certo? Porque eu domino conceitos, né, objetos, fatos ou símbolos para definir alguma coisa. Então, esses conteúdos são conteúdos conceituais. E os conteúdos, né, ou conceitos procedimentais é um conjunto de ações ordenadas com um fim. Ou seja, quer dizer, dirigidas para realizar um objetivo. São procedimentais quais? O quê? Ler é procedimental, né? O aluno está realizando um procedimento. Desenhar, o aluno está desenhando, ele está realizando um procedimento. Observar, o aluno está fazendo um procedimento. Calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, inferir, né? Espetar, amassar, e aí vai. Então, refere-se ao fazer, os alunos fazendo, é procedimental. E os atitudinais, por último, supõem um conhecimento que podem ser agrupados em valores, né, atitudes ou normas. Atitudinais configuram-se os componentes afetivos, né, as condutas do aluno. Então, por exemplo, formem um círculo, abrace o coleguinha, né, atitudes e valores, né, que o aluno recebe, né, ele recebe, por exemplo, você vai trabalhar com conceitos atitudinais hoje. Então, você vai falar sobre o valor do abraço. E aí você vai pedir para as coleguinhas abraçar um ao outro. Né? Ali você vai dar uma aula com conteúdos atitudinais. Certo? A questão está solicitando que você, né, assinale a alternativa, né, que apresenta um conjunto de ações coordenadas destinadas à concepção de um fim, à execução de um fim. E a nossa alternativa correta seria qual? Letra C, né? Letra C. Conteúdos procedimentais, não é isso? Por quê? Porque os conteúdos procedimentais, eles vão caracterizar os conteúdos procedimentais, eles vão caracterizar um conjunto de ações ordenadas destinadas a um fim, que é justamente o conceito que ele está colocando ali, ó. Para a concepção construída da aprendizagem, os tipos de conteúdos a serem incluídos nos esquemas de conhecimento devem ser trabalhados conjuntamente e condicionam estratégias, instrumentos que devem ser utilizados na aprendizagem. Nesse contexto, isso é conteúdo procedimental, né? Então, é a nossa letra C, tá certo? Professor, isso aqui é difícil. Reveza a bala, certo? Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esse conteúdo de Zabala, ele é um conteúdo específico para a aprendizagem de crianças. Ele não vai estar no e-book, ele não vai estar nesse e-book azul, vai estar no e-book rosa, que é o e-book para professor pedagogo, tá? Então, tem que revisar a bala. A minha caneta, desculpa, estou desenhando com o mouse, porque até agora eu não achei a caneta de riscar na mesa digitalizadora. Então, revisa a bala, que vai falar sobre esses conceitos, tá? Letra C. Vamos lá? Nós temos esse e-book, né, com 1.200 questões só de conteúdos, certo? Se você está mais afiado, né, está mais preparado, prefere responder só questões até o dia da prova, tem esse e-book de 1.200 questões disponível. Vocês podem pedir lá na mentoria, lá na assessoria, que ela vai disponibilizar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre didática, né? A gente vai dar sequência, vamos falar um pouquinho sobre didática.
Didática e procedimento de ensino-aprendizagem. Isso é um conteúdo da parte de conhecimentos específicos das 50 questões. O que seria didática, professor? A didática é o ramo da pedagogia que estuda os métodos, ou seja, técnicas e princípios que orientam o processo de ensino-aprendizagem. Qual é o objetivo da didática? O objetivo da didática é tornar o ensino mais do que? Mais eficiente, mais significativo, mais humanizado, principalmente mais humanizado, menos técnico, mais humanizado. E também articular a teoria, né, que você aprende na faculdade, com a prática pedagógica. E Libânio vai falar que a didática é a teoria do ensino. O seu objetivo de estudo é o processo do ensino, em suas condições e formas mais eficazes de promover a aprendizagem. Qual a finalidade? Para que serve a didática? A didática serve para garantir a intencionalidade. O professor, ele faz as coisas de maneira intencional. E a organização do ato de ensinar deve ser pensada, né? Planejada. Por isso que existe a didática. A didática pretende, né, quer promover a aprendizagem, né, significativa. O que é aprendizagem significativa? É o aluno aprender, é ele saber que ele está aprendendo e que aquilo ali vai servir para a vida dele. Todos os conhecimentos, eles vão servir para a vida do aluno. É preciso que ele enxergue utilidade naquilo que ele está vendo. Senão ele não adianta você ficar batendo na tecla, ensinando o aluno a ler, se ele não enxerga sentido naquilo, se ele não enxergar a verdade naquilo, utilidade, certo? E, além da aprendizagem significativa, o desenvolvimento integral do aluno, né? Hoje a gente fala sobre desenvolvimento integral, a própria BNCC fala sobre a formação holística do aluno, essa palavrinha holística vai aparecer na sua prova, de certeza. Né? Então, a finalidade da didática também está relacionada à formação integral do aluno, a relacionar os conteúdos ao contexto social. Então, se o menino mora numa comunidade, né, ele está aprendendo sobre lixo, ele sabe, ele pode utilizar os conhecimentos sobre a reciclagem e lixo, né, para que ele possa intervir na comunidade dele e melhorar a comunidade dele como um todo. Certo? Então, ele vai servir como um processo de quê? De aprendizagem para o aluno, certo? E contribuir para a formação dele quanto um ser humano crítico, né? Autônomo, um sujeito responsável e crítico. Quais os elementos do processo didático? O processo didático envolve 3 componentes básicos que vão cair na prova de vocês. O primeiro componente é o professor, né? O professor, ele atua como mediador, né? Essa mediador, facilitador, são as palavras-chave para vocês memorizarem. É o mediador, aquele que planeja, aquele que organiza, aquele que conduz o processo de aprendizagem, criando condições favoráveis para o aluno poder aprender. O segundo elemento é o aluno. O professor, o foco é o ensino. O aluno, o foco é a aprendizagem, certo? A relação é ensino-aprendizagem. Por isso que é a relação professor-aluno, né? Aluno é a aprendizagem, ou seja, aluno é aquele sujeito ativo no processo, ele não é passivo, ele é ativo, porque ele participa, ele constrói conhecimento. Constrói conhecimento a partir das suas experiências, as suas interações, as suas reflexões com o professor, né? E o conteúdo é o conhecimento, ou seja, é o objeto do ensino, aquilo que se pretende ensinar e aprender, articulando a realidade e as competências que o professor deseja desenvolver no aluno. Quais as etapas do processo de ensino-aprendizagem? Planejamento, execução e avaliação. Memorize isso que vai cair também. Planejamento, execução e avaliação. O planejamento é a definição dos objetivos que o professor quer, né? Os conteúdos, a metodologia que ele vai utilizar, a forma de avaliação, os conteúdos, os textos, né? Os objetivos da aprendizagem para aquela série, para aquele ano. A execução é o desenvolvimento das atividades de ensino. Ou seja, ele vai utilizar o quê? Uma discussão, uma roda de conversa, experimentos, projetos, aula expositiva. O que ele vai utilizar para que o aluno aprenda? A execução está focada no que ele vai fazer. E a avaliação acompanha, né? A avaliação nada mais do que o acompanhamento, a análise, né? A mensuração dos avanços e as dificuldades que os alunos vão encontrar no meio do caminho, né? Lembre-se, o aluno é singular, ele é um sujeito que aprende conforme o seu tempo, e cada aluno aprende de uma maneira diferente, certo? Então, você vai acompanhar os avanços dos seus alunos e você vai perceber se mais de 80% da turma alcançou os seus objetivos, e trabalhar as dificuldades encontradas ao longo do caminho.
As avaliações elas devem ser diagnóstica, formativa ou somativa, que a gente já trabalhou esse conteúdo na aula passada, certo? Quais os princípios da didática? Interação e diálogo, significação, autonomia, contextualização e flexibilidade. Flexibilidade porque o professor adapta os métodos conforme o ritmo e o contexto da turma. Contextualização porque o ensino parte da realidade concreta do estudante. Não adianta você ficar falando de um resort. Vamos falar aqui, vamos ler um texto sobre um resort em Putancana. Vamos ler um resort aqui sobre no Caribe. O aluno mora numa comunidade, ele vai saber o que é um resort no Caribe? Entendeu? É preciso que você ligue, né, contextualize as situações que ele vai poder entender. Vamos pensar aqui por que a mãe de vocês, como é que a mãe de vocês acende o fogão? O que é que o processo de combustão? Como é que acontece? Ali vai fazer sentido, porque ele vai observar a mãe dele quando chegar em casa acendendo o forno, o fogão, o forno, enfim. E ali vai gerar sentido, contextualização. Autonomia, o aluno é sujeito ativo, ele reflete sobre aquilo, ele está ali refletindo, participando. Significa, muitos professores falam, o aluno não é sujeito ativo, não é reflexivo, ele não reflete sobre nada, porque o professor não condiciona que o aluno reflita, certo? Significação, o conteúdo deve ser entendido e deve ter sentido e utilidade, que eu acabei de falar. Não adianta você falar sobre uma coisa, bomba atômica, o menino vai saber. Se você falar sobre combustão, certo? Se você falar sobre energia elétrica, como é que prótons e íons funcionam para ligar uma lâmpada, a criança vai entender, porque ela vai ficar curiosa, ela vai ver uma lâmpada na casa dela. Não adianta você falar sobre coisas que não fazem sentido para a criança. E, por último, interação e diálogo. O conhecimento é construído coletivamente. A criança aprende com o outro, né? Isso é um princípio das próprias teorias que trazem isso, principalmente as cognitivistas, que a gente acabou de encerrar esse conteúdo, não foi? Qual é a relação entre didática e aprendizagem, professor? É enorme. A didática é um instrumento prático, né, da teoria da aprendizagem. Cada abordagem pedagógica propõe formas diferentes de ensinar, né? Então, o behaviorismo vai focar na repetição e no esforço. O construtivismo vai focar na descoberta e na ação. O socio-interacionismo vai destacar o diálogo e a cooperação entre os pares. O humanismo vai enfatizar a emoção e a empatia, o seu sentido pessoal. Então, cada teoria vai contribuir, vai ser um instrumento da teoria da aprendizagem para contribuir para isso. E qual é o seu papel enquanto professor? Você atua como mediador do conhecimento, porque você não é um mero transmissor, né? Essa ideia é ultrapassada. Você orienta o trabalho, né? Você dá caminhos, né? Para que o aluno possa ser conduzido nesse caminho, dizer assim, é por aqui, esse caminho vai te fazer chegar a determinado lugar. Então, você orienta o caminho de aprendizagem. Você é um observador e avaliador contínuo do processo do aluno, né? Então, você vai estar a todo momento observando os avanços, os progressos, né? Quando ele vai deixar de progredir, quando ele progrediu em algum aspecto. E você é um articulador, porque você articula teoria e prática. Você vai pensar maneiras de trazer esse conteúdo para a sala de aula. Papel do aluno. O aluno deve participar ativamente da construção do próprio conhecimento, refletir, investigar e questionar, relacionar o aprendizado à vida cotidiana, cooperar e aprender com o grupo. Qual é o resumo de tudo isso, do ensino-aprendizagem? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condições para que o aluno o produza e o reconstrua. O próprio Paulo Freire vai falar sobre isso, né? O processo de ensino-aprendizagem é, portanto, dialógico, né? Porque depende de uma via de mão dupla, né? O aluno interage, o professor intervém, o professor orienta, o aluno faz, o aluno exercita a prática, o professor intervém, né? Então, é dialógico, é ativo e é transformador, em que o professor e os alunos eles crescem juntos, atuando, né, no ato de aprender. Quantas vezes na sala de aula, né, logo no início da minha experiência enquanto professor, né, eu achava que sabia tudo e que o aluno não sabia de nada. E aí, me engano, muitos alunos me ensinaram muita coisa, muita coisa. Então, a gente está sempre atuando nesse processo de crescimento contínuo, né, de juntos. Ninguém sabe de nada, né?
Síntese final. Natureza da didática é a ciência que estuda o ensino. Foco central, torna-se o ensino eficaz, criativo e significativo. Relação com a aprendizagem. A didática operacionaliza as teorias da aprendizagem. Objetivo final, desenvolver competências cognitivistas, afetivas e sociais. Papel da escola, ser espaço de saber, diálogo e emancipação. A gente traz Comênios, né, como o pai da didática. Ele traz a didática clássica. Comênios é considerado o pai da didática, por quê? Porque ele escreveu um livro lá em 1657 chamado Didática Magna. O que é que esse livro defendia? Ele defendia um ensino organizado, um ensino gradual e um ensino acessível, né? Qual a contribuição de Comênios para a didática? Ele estruturou o ensino por etapas e introduziu o uso de imagens e valorizou o papel do professor como um guia do aluno. Depois, dentro da didática, a gente tem Piaget. Piaget vai trazer, né, a teoria, dentro da teoria do construtivismo, que a aprendizagem é o resultado da ação do sujeito sobre o meio, né? O aluno constrói conhecimento através da assimilação e acomodação, né? Memorize esses dois conceitos de assimilação e acomodação trazidos por Piaget. A assimilação e a acomodação. E qual a contribuição dele para a didática? Ele estabeleceu fundamentos da educação construtivista. Piaget um marco inaugural. E é mais importante do que eu vi. Assim, não precisa fazer essa distinção de quem é mais importante do que quem. Mas Piaget, ele é mais importante do que ele gosta, porque ele é a luz, né, para o ensino de crianças. Então, ele fundamentou princípios que até hoje são utilizados, certo? Que até hoje são validados, né? A teoria dele não se esvaiu, né? Ele morreu em 1980, mas a teoria dele não se esvaiu, né? Então, ele contribui para a educação, por quê? Porque ele traz os fundamentos de uma educação construtivista, que é construída aos poucos. Ele valoriza a descoberta, a autonomia e a aprendizagem ativa do aluno, né? Essa visão do professor mediador é trazida em Piaget, certo? E essa interação é a resposta a um processo que demorou anos, né, antes. O Vygotsky vai trazer nessa teoria do socio-interacionismo que o conhecimento ele se constrói nas interações sociais, certo? E essas interações elas são mediadas pela linguagem. Então, ó, interações sociais e linguagem, eu vou estar falando de Vygotsky, certo? Então, assimilação, acomodação, a ação do sujeito sobre o meio, eu vou estar falando de Piaget. Associem essas palavrinhas a esses autores, eles vão cair na prova de vocês. O próprio Vygotsky vai trazer conceitos de mediação e zona de desenvolvimento proximal, principalmente a ZDP. A ZDP é uma coisa que você tem que levar, memorizar, tem que saber o que é, certo? A zona de desenvolvimento proximal, que a gente já falou em aulas aqui, vai mostrar que o aluno vai se aproximando do conhecimento a partir do momento que ele vai interagindo com seus pares, certo? A aprendizagem, ela é colaborativa, e o professor entra também como mediador, certo? Então, Vygotsky também é super importante, vai cair na prova de vocês. Skinner, como eu já falei, eu não consegui encontrar muitas questões do Skinner do INEP, né? Eu encontrei de todas as bancas, menos do INEP. Então, assim, eu não vi porque ele traz uma teoria que muito criticada, a gente falou sobre isso na aula de ontem, é uma teoria muito, muito criticada, né? A gente falou sobre isso, não vou retomar essa discussão, mas ele traz uma contribuição importante, o Skinner, porque ele vai observar o comportamento, ele vai dizer que a aprendizagem é uma mudança de comportamento observável, certo? E ele vai falar sobre reforço e condicionamento, certo? Qual é a contribuição dele? O uso de reforços positivos e negativos, base de métodos instrucionais e avaliações objetivas. Então, o Skinner, por exemplo, vai ser muito utilizado dentro do contexto da pedagogia tradicional, né? Principalmente essas escolas técnicas, escolas Senai, SESI, esses cursos de mecânica, né? Que trazem muito essa questão do procedimento, né? Procedimento técnico, né? Memorização, essa coisa toda, tá? O Carl Rogers vai trazer vai vir na teoria do humanismo, vai trazer
que o ensino deve priorizar a pessoa e as emoções, certo? Estimulando a autonomia e a autorrealização. Qual a base dele? A base dele, né, a contribuição dele para a aprendizagem é que a aprendizagem é centrada no aluno e na relação empática do professor-aluno. E o Azuber, extremamente relevante, ele morreu em 2008, morreu, né, tem aí 20 e poucos anos, mas ele é fundamental ele é a cara da Base Nacional Curricular Comum e dos parâmetros curriculares nacionais. Talvez esse é um dos autores que mais se aproxima dos documentos oficiais aqui nessa década, né, nessa construção de tempo. Ele vai ser um cognitivista, certo? E ele vai falar sobre aprendizagem significativa. Quando você ouvir aprendizagem significativa, que vai cair na prova de vocês com toda certeza, o Azuber, você está falando sobre uma aprendizagem com sentido, certo? E aí ele vai trazer que quando o conteúdo se relaciona com o conhecimento prévio do aluno, a aprendizagem acontece. E isso é verdade, certo? Eu digo por experiência própria, como professor, já vi várias vezes, quando eu, por exemplo, se eu trago uma coisa da comunidade dos alunos, uma letra, uma canção, uma música, sei lá, alguma coisa dentro da realidade deles, eu torno a aprendizagem. E eles vão ficar muito curiosos para aprender. E a aprendizagem acontece. Ele introduziu os organizadores prévios e destacou o papel do professor em conectar novos saberes, certo? O Azuber é um dos autores centrais da construção dos principais documentos oficiais para a educação no Brasil, certo? Jerome Brunet vai ser um cognitivista, certo? Ele vai falar que a aprendizagem é mais eficaz quando o aluno descobre por si mesmo os princípios que regem o conteúdo. Ele vai defender o currículo em espiral, que é um currículo que é trabalhado hoje, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, currículo em espiral. A gente vai revisar currículo em espiral, os tipos de currículo, na aula da terça, tá? Terça, quarta, quinta e sexta e sábado. A gente vai ter aula a partir da terça, né? A segunda a gente não tem aula. Na terça tem aula, quarta tem aula, quinta tem aula, sexta tem aula, sábado tem aula. Sábado tem aula 1 de revisão final, né? Então, a gente vai falar sobre currículo em espiral, que é um currículo progressista, que é um currículo... A criança vê, no primeiro ano, ele vê o alfabeto. E aí ele vê a distinção, fonema, letra. Ele vai voltar a ver o alfabeto, né, distinção, fonema, letra, no sexto ano. Ele vai voltar a ver alfabeto, função, distinção, fonema, letra, no primeiro ano do ensino médio. Então, ele vê 3 vezes o mesmo conteúdo, só que ele vê em espiral. Aquele conteúdo vai vir, só que mais difícil. Então, ele vem, o conteúdo, ele vem 3 vezes. Ele vem em espiral, ele vem, né, aí sai, aí entra um outro conteúdo, aí vem de novo. Depois eu vou mostrar para vocês a foto. É bem interessante esse aprendizado. Esse mecanismo, ele é utilizado para a construção do currículo. Então, a criança no primeiro ano vê a distinção fonema-letra. Depois ele vê de novo no sexto ano, o professor trabalha novamente no sexto ano, a distinção fonema-letra, para ensinar, por exemplo, tonicidade da palavra, acentuação gráfica, né, sílabas tônicas e sílabas átonas, por exemplo, palavras oxítonas, né, a construção da acentuação. Aí, no sexto, ele vai ver mais aprofundado esse conteúdo, entendeu? Aí, depois, de novo, ele volta a ver de novo no primeiro ano do ensino médio. Então, ele vem o conteúdo em espiral. Ele é esse autor. Ele morreu em 2016. Paulo Freire, você já conhece, né, o queridinho, pai da educação, né, o patrono da educação brasileira. O ensino deve ser dialógico, né, problematizador e transformador. A aprendizagem é ler o mundo antes da palavra, certo? Ele criou o conceito da educação emancipadora, cai muito em concurso, né, ele é disparado, né, que cai demais. Então, ele vai falar sobre a educação emancipadora, a educação que liberta, né? Ele defendeu a autonomia, a consciência crítica e a contextualização do ensino. José Carlos Libânio é professor da USP, da USP não, Libânio é da UNB, da Universidade de Brasília, ele é vivo ainda, nasceu em 1945. Hoje ele é o principal nome da didática contemporânea e a tendência crítico-social dos conteúdos, certo? Que é uma teoria. Ele define a didática como a teoria do ensino
E ele diz que essa didática deve se articular ao conteúdo, aos métodos e aos objetivos que formam a crítica de forma crítica e transformadora. Ele atualizou o conceito de didática, né? Ele também é a referência para os documentos oficiais, BNCC, parâmetros curriculares, os currículos de Pernambuco, o currículo do Ceará, todos têm a citação de Libânio, todos têm a contribuição dele, certo? As obras dele são utilizadas para todos os contextos, certo? Ele é atual da UNB, ele é emérito, e ele atualizou o conceito de didática. Cipriano Lucchesi ainda é vivo, né? É o principal nome hoje no Brasil da avaliação. Eles são brasileiros. O Libânio é brasileiro, Paulo Freire é brasileiro, Libânio é brasileiro, Lucchesi é brasileiro, Novoa é brasileiro. Cipriano Lucchesi é o principal nome da avaliação. Falou em avaliação, vai ter que falar sobre Lucchesi. Ele vai falar sobre a avaliação da aprendizagem. Ele vai definir, foi ele que trouxe o conceito de avaliação diagnóstica e avaliação formativa. Ou seja, o conceito de avaliação formativa, que é a avaliação que deve ser priorizada em detrimento das outras, né, é o conceito que Lucchesi traz. Ele propõe uma avaliação inclusiva e contínua, centrada no progresso do estudante. E Antônio Novoa, ele vai falar um pouquinho mais sobre formação de professores. Ele vai falar que a formação docente deve ser reflexiva, colaborativa e voltada para a prática real da sala de aula. Ele falou, a contribuição dele foi que ele valorizou o professor pesquisador e a autonomia profissional docente. Síntese geral, Comênios fundou as bases da didática moderna, Piaget e Vygotsky transformaram o entendimento sobre o aprender, Skinner sistematizou o controle do comportamento e o ensino programado, Rogers e Freire humanizaram a prática educativa, Zubel e Brunet refinaram a compreensão do aprendizado cognitivo, Libânio e Lucchesi reformularam a didática e a avaliação no contexto contemporâneo, né, no contexto atual de hoje, e Novoa fortaleceu a profissionalização e a identidade do docente. A didática é o elo entre teoria e prática, ciência e sensibilidade, conteúdo e contexto. Ensinar não é apenas transferir, mas despertar a capacidade de pensar, sentir e transformar o mundo. Então, a gente encerra por aqui, né, a nossa aulinha de hoje, né, e a gente continua na terça-feira. A terça-feira, ela vai ser um aulão também que começa às 7 da noite e termina às 22, porque a gente vai responder o simulado da formação geral básica, que são as 30 questões, certo? E na quarta, a gente aula e resposta das 50 questões. Na quinta, uma revisão final dos conteúdos mais importantes, mais relevantes para a prova. E na sexta, a nossa revisão final. E no sábado, a resolução do simulado, do outro simulado. A gente vai lançar um novo simulado. Nós estamos no simulado 2, não é isso? Deixa eu abrir aqui de novo, para vocês darem uma olhada. Esse sábado e esse domingo que vocês vão ter, pelo amor de Deus, né? Eu iniciei falando sobre a resolução do simulado. Não desperdicem. Como eu estava falando no início da aula, eu demorei 9 horas sentado nessa cadeira aqui fazendo esse simulado. É um simulado pensado para você que vai fazer a prova. Olha o simulado completo, né? O simulador está completo. Cada questão, ela foi pensada. Ó, a questão número 1 vai falar sobre filosofia da educação. Se você for lá no edital, filosofia da educação é o primeiro assunto. Então, cada questão vai focar num assunto edital. Isso é uma maneira de você revisar a forma como você tem se preparado para a prova. E, depois que você responder todas as questões, você vai ter uma mensuração de quantas questões você acertou e quais os pontos que você precisa melhorar. É um exame. Isso aqui é um exame. Leia, Janael, né? Leia, Janael, Cláudio, Ângela, vocês vão ter um parâmetro. Poxa, eu errei filosofia da educação. O que é que eu preciso rever? Poxa, eu errei a questão 2 sobre história da educação. O que é que eu preciso rever? Poxa, eu errei a questão 16, que fala sobre práticas educativas e aprendizagem. O que é que eu preciso rever? Poxa, eu errei a questão 53,
O que é que eu preciso rever? Você vai ver o que precisa rever para poder adaptar o seu conhecimento ao que precisa ainda nessa reta final, nessa semana final. Então, eu acho que esse é uma excelente oportunidade. Outra coisa, o aluno precisa, o simulado, falei no início da aula, porque às vezes a gente manda o simulado para o aluno responde no ônibus, vai anotando e não calcula. Simulado, você tem que simular a prova. Simulado é uma simulação real da prova. Se você não simular a prova, isso não é um simulado, certo? O simulado ele é fundamental, porque ele foi feito pensando em como... Isso aqui é uma bola de cristal. Ou seja, o professor está tentando prever quais os assuntos que vão cair no dia da prova, né? Então, é uma maneira de você estudar, né, e tentar treinar para que você saiba quanto tempo você vai levar resolvendo cada questão lá no dia da prova. No domingo você não vai se desesperar, você já sabe mais ou menos qual é o seu ritmo. Vai ter mais... Tem esse simulado, né, já está liberado, e tem o simulado 3. Foram 3 simulados, certo? 3 simulados dá para você mensurar exatamente quanto tempo você vai levar em cada questão e como é que está seu respirar, como é que está o seu tempo, como é que está o seu cálculo, como você se sai na discursiva. Enfim, dá para a gente... Isso é realmente um exame, é um check-up geral. Não tem um check-up geral do médico, quando você faz exame de sangue, coração, pulmão, tudo. Isso aqui também é um check-up geral, onde você vai averiguar como é que você está para a prova. Leve a sério, né, essa prova. Eu vou encerrando por aqui, certo? E a gente retorna na terça-feira, se Deus quiser. Nesse final de semana, vocês vão ter que responder o simulado, construir a discursiva. Selecione um momento da prova, um momento do dia de vocês, que vocês tenham tempo. Não adianta você começar o simulado e parar ele. Não vai adiantar em nada. Se você começa o simulado, aí daqui a pouco minha mãe chama, minha avó chama, minha tia chama. Você não pode. Por quê? Porque isso vai desconcentrar você. Lá no dia da prova, lá no domingo, você não vai ter esses empecilhos, vai ter a simulação da prova real. E aí, você não treinou. Você não simulou a prova real. Como é que você vai construir essa base? Porque aí, quando Léa resolver, quando Janael resolver, quando Ângela resolver o simulado, ela vai ter mais... Poxa, eita, eu demorei 6 horas para responder. Então, tem meia hora, eu estou passando meia hora do tempo exato. Então, eu preciso recalcular e ver onde eu estou falhando. Poxa, eu estou perdendo muito tempo nas questões, eu devo acelerar um pouquinho mais, porque no simulado passado do professor Adriel, eu gastei 6 horas. No terceiro simulado, eu não vou poder gastar 6 horas. Eu vou ter que acelerar o tempo. Ligue o cronômetro, você vai observando o tempo passando, né? A gente já sabe, né? São 3 minutos mínimos, 3 minutos e meio para cada questão, né? Para cada questão. E 1 hora para a prova discursiva, né? Você está recebendo a folha rascunho e a folha oficial para construir a prova discursiva. Então, faça de acordo com o tempo. E você tem 5 horas e meia para fazer as 80 questões, mais a prova discursiva. Certo? É isso. Me despeço aqui e, se Deus quiser, a gente terça-feira tá junto novamente. Tá bom?